Meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. O tema deve ter te chamado a atenção, como saber se é a pessoa certa. Gente, talvez você tenha entrado nesse vídeo achando que existe alguma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica da gente saber se realmente é propósito de Deus aquela pessoa para a nossa vida. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, como que foi que eu e meu esposo nos conhecemos, como foi as orações que nós fizemos, como Deus fez com que essas orações entrassem em conexão. Era 2010, eu fui para um retiro. E nesse retiro tinha uma missionária que nos ensinou a fazer uma lista para Deus. Era para fazer uma cartinha para Deus e colocar tudo que você queria em um esposo. Para você colocar as qualidades, tudo, os detalhes, a aparência, tudo. Era para colocar tudo. E realmente eu fui muito detalhista na minha lista. Coloquei tudo que eu queria, o que eu esperava de um relacionamento. E, coloquei lá, fizemos a oração, entregamos nas mãos de Deus. Isso era 2010, então quando chegou 2011, aconteceu muita coisa naquele período, que eu já contei para vocês em outros vídeos. Então, no momento que eu sofri um acidente de moto, em 2011, o que aconteceu? Eu fui fazer fisioterapia, eu fiz 20 sessões de fisioterapia. Quando eu estava terminando essas sessões de fisioterapia, eu já estava assim, super entediada, porque eu estava sem estudar, estava sem trabalhar, tive que parar assim, bruscamente tudo, a faculdade, tudo. Então, eu estava nas férias da faculdade, na realidade, ainda. Estava para voltar às aulas, mas eu já estava vendo que eu não ia conseguir voltar, que eu ia ter que trancar novamente a minha faculdade por conta de situações financeiras mesmo. E o que aconteceu? Eu cheguei da fisioterapia e falei assim, nossa, me deu uma tristeza, uma angústia, uma solidão, uma coisa muito ruim, um sentimento muito ruim. E aí eu peguei, sentei na cama e falei, Deus, senta aqui. Eu juro para vocês, eu falei exatamente dessa maneira. Eu falei, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Ó Deus, o Senhor sabe que eu não sou de reclamar. Eu conversei com Deus desse jeito, gente. E eu falei, o Senhor sabe que eu não sou de reclamar, mas poxa, tá puxado aqui embaixo, hein? Eu falei assim, provavelmente eu vou ter que trancar a faculdade novamente. Eu acabei de sofrer um acidente de moto, tô sem trabalho. Tava assim, tipo, um mini caos, Aqueles momentos bem assim, pesadinhos da tua vida. E aí eu peguei e falei assim, poxa Deus, o Senhor podia colocar meu esposo no meu caminho, Pelo menos para trazer um companheiro e para dar Eu sei que, tipo assim, relacionamento, gente, não traz felicidade. A gente é feliz e a pessoa vem para somar. Só que eu tava assim, sabe, sentindo aquela necessidade. E eu falei assim ainda para Deus, Deus, eu não quero mais um namorado. Eu quero o meu esposo. Agora eu quero o meu esposo, a pessoa que vai ficar comigo e que a gente vai, seguir os propósitos de Deus juntos e tudo mais. Aí eu fiz a oração e pedi para Deus, falei, Deus, se for necessário, me desenha, mostra para mim onde ele tá. Coloca aquelas flechinhas assim, igual de desenho. Eu juro para vocês, eu falei exatamente assim com Deus. Mas me mostra onde ele está. Aí terminei a oração. Quando eu terminei a oração, o Espírito Santo falou ao meu coração, volta para a academia. Eu falei, verdade, eu vou voltar para a academia, Vou voltar para a academia. Eu tinha terminado já, eu ainda estava fazendo algumas sessões de fisioterapia, estava bem no finalzinho assim das sessões de fisioterapia, se eu não me engano, eu tinha acabado de terminar. E aí eu falei, isso, vou voltar a treinar. Eu já treinava há alguns anos, já gostava bastante de treinar. E eu já treinava nessa academia. Só que eu treinava em outros horários. Mas por conta do acidente de moto, eu tive que treinar à tarde. Eu pude treinar à tarde, na realidade, porque eu sempre treinava ou pela manhã ou à noite, por causa dos meus horários, faculdade, trabalho, tudo. Eu alternava o dia que eu podia. E aí eu fui treinar à tarde. E quando eu fui treinar à tarde, eu cheguei na academia. A hora que eu coloquei o pé na catraca, que eu tava voltando pra academia, eu vi meu esposo. Só que eu vi meu esposo, mas foi muito engraçado, porque eu olhei pra ele e ele olhou pra mim também. E ele era professor da academia. E aí ele olhou pra mim assim, e parecia que ele tava brilhando. E aí o que acontece? Depois eu lembrei da minha oração, que eu falava, Deus, mostra pra mim onde ele tá, nem que o Senhor coloque flechinhas assim, mostrando, brilhando o caminho, mostrando onde ele tá e tal. E aí eu peguei e olhei pra ele, ele me olhou, mas tranquilo. Como eu tinha entregado para Deus, eu estava bem resistente, eu tinha pedido alguns sinais para Deus também. Eu falei assim, Deus, eu não vou me emocionar, não vou fazer nada. E um dos maiores sinais que eu pedi para Deus, eu falei assim, Deus, eu não vou mover um dedo. Se o Senhor tiver que colocar ele no meu caminho, o Senhor vai colocar. E eu fiz vários pedidos assim de confirmação para Deus. E a gente começou a conversar, ele me atendendo, ele era super atencioso e tal. Mas aí eu ficava já com aquele preconceitozinho. Eu falei, ai, professor de academia, Mas e a conversa fluindo, a gente tinha muito assunto. E aí a gente conversava sobre tudo. Na minha primeira conversa com ele, tudo assim, eu falei que eu tinha minha filha e tal, tal, tal. E aí ele me contou também de um relacionamento que ele tinha tido. E eu também. Nosso primeiro relacionamento foi assim meio conturbado, dele também. E aí, beleza, fazia 3 meses que ele tinha saído desse relacionamento.
E eu estava alguns anos, né? Eu já estava mais tempo já sozinha e tudo mais, esperando em Deus, na realidade. E aí começamos a conversar. Só que assim, quando eu percebi assim que ele tinha um interesse por mim, eu também estava assim, era muito bom estar perto dele. E quando ele chegava perto, me dava uma euforia. Eu falei assim, nossa, que cara de tonga que eu devo estar ficando, né? Tipo, porque quando ele chegava perto, eu ficava feliz. Me dava uma euforiazinha e eu ficava sorrindo à toa. E eu falava, nossa, mas eu, né? Que bobeira, né? Eu tô parecendo uma bobona, né? Sorrindo, cheia de dentes e tal. E aí, beleza. Aí chegou um dia que eu estava num dos aparelhos e aí nós já tínhamos conversado algumas coisas, ele já tinha demonstrado interesse, eu também, só que eu falei assim, Deus, eu estava na esteira e aí me veio na cabeça, falei, vou chamar ele pra gente correr no parque. Aí na hora eu me corrigi, porque eu falei assim, não, eu falei para Deus que eu não ia mover um dedo. Né? Se for vontade de Deus, ele vai vir. Então na hora que eu pensei, ele chegou e me convidou pra gente correr no parque. Então, assim, foi tão espontâneo, porque eu pensei, ele chegou e falou. Quando ele falou, eu falei, demorou, vamos sim. Então, assim, depois eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu aceitei muito rápido e tal, mas não foi, porque foi algo muito assim, tipo, saiu, foi espontâneo mesmo. E aí a gente foi pro parque pra gente correr. E ali nós nunca mais nos deixamos. Então ali a gente começou a se conhecer, a gente começou né, a conversar ainda mais e tal. E eu ia pedindo sinais para Deus e fui vendo assim que tudo estava batendo das coisas que eu tinha colocado na lista para Deus e tal. E aí a gente começou a se conhecer, eu conheci a família dele. Aí, gente, uma coisa que eu acho muito importante de lembrar, tá? Eu vou ler um versículo que está no livro de Amós 3:3 que diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como eu já tinha tido uma primeira situação, né? Tipo, como eu era muito jovem, tudo, a gente não pensava muito nas escolhas, não pensava em detalhes que são realmente importantes. E quando eu conheci, eu comecei a prestar atenção como ele tratava a mãe dele, como ele tratava os avós dele. Então, tudo isso me chamou a atenção dessa vez. Então, agora, com mais maturidade, eu consegui prestar atenção em coisas que eu não prestei na primeira vez, né? No primeiro relacionamento que eu tive e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ele e tudo. E o que aconteceu? Ele tinha feito uma oração naqueles dias. Então, ele pediu para Deus, uma pessoa, que a mãe dele, né, Deus usou a mãe dele para falar com ele naqueles dias ainda. E ele falou, ai mãe, será que existe uma pessoa bacana? Ele estava bem, né, assim, tipo, achando também que estava bem, né, difícil de encontrar uma pessoa legal. E ele pediu para Deus. E ele pediu para Deus que fosse que não ligava que tivesse filho. Foi muito bacana que na oração dele ele falou assim, não ligava que tivesse filho, mas que fosse uma pessoa legal. Então foi muito bacana que até isso ele colocou em oração. Então Deus fez as nossas orações se encontrarem e ele providenciou o encontro também para que a gente se conhecesse e tudo mais. E nunca mais nos largamos. Em um ano a gente namorou, noivou e casou. E com ele eu realizei o sonho de casar na igreja, né, no religioso, no civil. Casei de noiva, a minha filha foi minha daminha. Então, assim, eu sempre pedi para Deus que fosse uma pessoa que fosse bacana para mim e para minha filha, como eu já tinha uma filha, minha filha tinha 9 anos na época, tudo isso estava em oração. Eu falava, poxa Deus, né, eu quero uma pessoa que realmente venha para somar na minha vida e que seja bênção na minha vida e na vida da minha filha, porque senão para mim também não é interessante. E é isso, gente, então assim, ó, não existe fórmula mágica, mas andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, assim, a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, o que eu prestei muita atenção? Nos princípios, nos valores. Tudo isso eu coloquei na lista que eu fiz para Deus, mas eu também prestei atenção quando a gente se conheceu. Porque não basta apenas ter a mesma fé. Tem que ter princípios parecidos também. Tá? Então, assim, como eu tinha tido outras situações de conhecer pessoas que eram da igreja, mas que não eram tão bacanas, eu estava meio arisca. Então eu pedi para Deus que fosse uma pessoa que tivesse índole, que tivesse caráter, que fosse cristão realmente, mas que mostrasse os frutos, porque eu tinha tido algumas situações que não foram legais. E então, assim, preste atenção aos sinais, ore muito antes de você, tipo assim, não deixa para orar depois que você conhece a pessoa, você tem que orar antes para que quando ela chegar, você saber que realmente foi tudo aquilo que você pediu para Deus, tá? E que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todos nós. Um beijo no coração e até o próximo.